Ética Cristã no Culto, parte 1, de 4. No vídeo de hoje, um texto escrito pelo saudoso pastor Antônio Gilberto e publicado no jornal Mensageiro da Paz em julho de 1991. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilha e ative o sininho das notificações. Texto: Eclesiastes 5:1 e João 4:24. Ética é a ciência que nos ensina sobre o que somos obrigados a fazer, o que somos permitidos a fazer e o que somos proibidos de fazer. Toda adoração a Deus requer de nós um preço a ser pago. Adoração sem preço, sem renúncia, sem exigência, não é verdadeira adoração, segundo Samuel 24:24. Sempre existiram dois tipos de adoradores, bons e maus. Por exemplo, Abel e Caim, Gênesis 4, Judas e Maria, João 12, Ló e Abraão, Gênesis 18. O assunto que vou abordar relaciona-se com o melhoramento do culto divino, isto é, na sua ordem, decência, reverência e espiritualidade, especialmente no templo. Esse tipo de matéria é difícil para o articulista, porque leva alguém a pensar que este é infalível e perfeito exemplo de tudo o que fala e escreve. Portanto, para mim, que sou grandemente falho em tudo, é-me muito difícil fazer o que estou fazendo. De qualquer maneira, alguém terá que falar, independente de ser perfeito ou infalível, porque se fosse assim, teríamos que dispensar todos os juízes, todos os delegados, todos os agentes da lei, porque todos eles são falhos. Mas quem quer dispensá-los? Cada vez mais precisamos desses agentes da lei, apesar de suas falhas. É baseado nesse princípio que resolvi escrever sobre a desordem na casa de Deus, isto é, a falta de ética que ocorre no culto divino. Não é que eu seja um espelho, um modelo, um perfeito exemplo. Também não me tenham como um fariseu sectário, implicante, intransigente. O que ocorre comigo deve ocorrer com você que ama a casa de Deus. Trata-se do cumprimento do que está escrito em João 2:17. O zelo da tua casa me devorará. Todos os salvos têm uma parcela de responsabilidade na obra de Deus e isso inclui a cooperação para a boa ordem do culto. Há necessidade de que cada um de nós sinta dores de coração, angústia e preocupação pelo estado de coisas, porque passa o culto divino em nossas casas de oração atualmente. Ou os irmãos acham que o que está ocorrendo em nossos cultos deveria ficar como está? Não, está na hora de um basta. Em nome de Jesus e através da oração e jejum e da cooperação de cada um e das providências de cada um, é preciso pôr termos às anormalidades que vem ocorrendo em todas as fases do culto, na maioria das igrejas, congregações e pontos de pregação. Vamos agora descer aos detalhes, começando pelos obreiros e cooperadores, desde os mais elevados aos menos categorizados. Obreiros que habitualmente ocupam a plataforma. O exemplo quanto à conduta na casa de Deus durante o culto deve sair dos pastores e demais obreiros que ocupam a plataforma. Obreiro que conversa
ou se comporta indevidamente no púlpito é irreverente, contraditório, intemperante, isto é, sem autocontrole. Devia sentar embaixo para ter uma ideia de como o povo o vê conversando e mal comportado durante o culto. Não sabe ele que quem está na plataforma fica em destaque e que os seus gestos e atitudes são imediatamente notados. Se alguém quer conversar no púlpito, que não suba para lá. Isso não quer dizer que ele tenha liberdade de conversar embaixo, mas conversar em cima é pior ainda. Seria bom que os obreiros que ocupam o púlpito um dia assistissem ao culto sentados embaixo para terem uma ideia de como o povo nos vê no púlpito. Também é reprovável o mau costume do obreiro ficar subindo e descendo da plataforma sem uma imperiosa razão que justifique isso, que tanto prejudica a congregação e muito mais o seu próprio ministério. O que poderão pensar os visitantes crentes e descrentes? O superintendente da escola dominical. Utilizar as reuniões para professores da escola bíblica dominical para tratar desse assunto, da desordem que está havendo no culto e da cooperação que cada professor deve dar ao pastor da igreja. Durante a aula bíblica no domingo, cada professor deve sempre ocupar alguns minutos para falar sobre a reverência e a santidade que convém à casa do Senhor. Os professores das classes de casados devem falar sobre a cooperação que o lar deve trazer quanto à reverência na casa de Deus em qualquer tipo de reunião. Os professores de crianças devem, durante a aula bíblica, falar desse assunto, ensinando a criança como andar na casa de Deus, ou melhor, como se portar na casa de Deus. Assim, haverá uma estreita cooperação entre a igreja e o lar. O presidente da mocidade deve tomar tempo para tratar do assunto nas reuniões com a mocidade da igreja, mostrar a cada jovem a responsabilidade de cada um nessa cooperação solicitada pelo ministério da igreja, representado pelo seu pastor no que tange à reverência e comportamento adequado na casa de Deus durante o culto divino. Mostrar aos jovens o valor da oração, do jejum e da resolução pessoal de cada um neste sentido. Quando um crente se comporta mal no culto, isto significa que ele não cresceu. Quando ele sentir vontade de conversar no culto ou cometer qualquer uma outra irregularidade, ali deverá dizer para si mesmo: cresça. O dirigente da oração da mocidade e do círculo de oração. Tudo o que foi dito no item anterior aplica-se a este item aqui. No próximo vídeo, a ética cristã no culto, parte 2 de 4, iremos abordar sobre o maestro da banda musical, o maestro do coral, o encarregado da cantina, à frente do templo, o serviço social e o encarregado da literatura. Pastor Antônio Gilberto, Jornal Mensageiro da Paz, julho de 1991. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.